Você já deve ter ouvido falar no desastre que aconteceu na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Foi um desastre terrível, cujas consequências estão rolando até hoje. Ou seja, até hoje as pessoas adquirem câncer ou têm filhos com deformações por causa do acidente. E aqui vamos contar um pouco sobre o que rolou nesse dia que mudou a vida de várias famílias. E ainda contaminou boa parte da Europa e também uma pequena parte da Ásia. Como aconteceu? Qual a reação do pessoal? E quais as consequências? Fica ligado aí que vamos te contar. A usina de Chernobyl fica ao lado da cidade de Pripyat, 18 km a noroeste da cidade de Chernobyl. A cidade ficava em território da União Soviética, onde hoje fica a Ucrânia. Pripyat é uma cidade feita para que os trabalhadores da usina de Chernobyl morassem com suas famílias, com capacidade para 50 mil pessoas. A usina tem 4 reatores. O reator 1 foi construído em 1977, o reator 2 foi construído em 1978, o reator 3 construído em 1981 e o reator 4 construído em 1983. Quando aconteceu o desastre, estavam sendo construídos ainda os reatores 5 e 6, que nunca chegaram a ser terminados. A usina nuclear era um símbolo de progresso da União Soviética, mas acabou se tornando um símbolo de tragédia. Existem duas versões sobre o que levou à tragédia. Uma delas diz que ocorreu por culpa dos trabalhadores da usina, enquanto a outra diz que foi por falhas técnicas. Hoje em dia, foi aceito que a junção das duas hipóteses levaram ao que aconteceu. Mas o que aconteceu? Vamos lá. Os trabalhadores da usina não eram muito qualificados para manusear os reatores nucleares. Mesmo o engenheiro-chefe dos reatores 3 e 4 tinha alguma experiência com pequenos reatores nucleares. No dia 25 de abril de 1986, o reator 4 seria desligado para manutenção, e este desligamento seria útil para a realização de testes. E eles queriam testar se o gerador do reator teria capacidade para gerar energia o suficiente para que as bombas de água continuassem funcionando em caso de perda do suprimento externo de energia. A potência de saída do reator 4 foi diminuída ao extremo, perto do mínimo de energia recomendado por segurança, e isso acabou gerando uma diminuição na concentração de nêutrons. Mesmo assim, decidiram continuar com o teste e as barras de controle foram puxadas para fora do reator mais rapidamente que o permitido para as normas de segurança, para compensar a diminuição na concentração de nêutrons. Foram retiradas 204 das 211 barras de controle do reator antes da operação, segundo a comissão do governo publicou em 1986. Então, na madrugada do dia 26 de abril de 1986, as bombas alimentadas pelo gerador foram ligadas e o fluxo de água foi maior que o que permitia o regulamento de segurança. O problema é que a água absorve os nêutrons, e isso gerou uma situação instável e perigosa. A instabilidade não refletia nos painéis de controle do reator, então os operadores do reator não tinham noção do perigo. E aí o teste começou e a energia para as bombas de água foi cortada, o fluxo de água diminuiu e a turbina foi desconectada do reator, aumentando o nível de vapor no núcleo do reator. Então a potência do reator aumentou muito e todas as barras de controle que haviam sido retiradas foram inseridas novamente, mas não em tempo suficiente. As fissões aumentaram, a temperatura do núcleo do reator se elevou e com isso rolou uma deformação dos canais da barra de controle, e elas travaram após serem inseridas somente um terço do total. Então, a 1h23 da madrugada do dia 26 de abril de 1986, a potência do reator pulou para 10 vezes o normal. As barras de combustível começaram a derreter e a pressão de vapor aumentou, o que gerou uma explosão de vapor enorme. Essa explosão destruiu a cobertura do reator, abriu um buraco no teto e com a entrada de oxigênio em um reator com a temperatura extremamente alta, isso provocou um incêndio. E esse incêndio durou 10 dias e ajudou a espalhar o material radioativo e contaminar as áreas vizinhas. Mas vale ressaltar que essa explosão não foi atômica, e sim uma explosão de vapor seguida por uma explosão química. Mas demoraram para admitir a explosão. A própria cidade de Pripyat, que fica a 4 km da usina, só foi evacuada 36 horas depois de tudo que rolou. A área contaminada pela explosão atingiu a Ucrânia, a Rússia e a Bielorrússia, sendo que só esta tinha 60% das áreas atingidas. Para tentar conter a propagação da radioatividade, muitas pessoas foram recrutadas para construir um sarcófago sobre o reator 4, e ele ficou pronto em agosto do mesmo ano. O problema é que a propagação da radioatividade, que foi maior até que a provocada pelas bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, liberou uma quantidade enorme de iodo-131 e césio-137 na atmosfera. Com isso, pessoas afetadas por essa nuvem de radioatividade acabaram desenvolvendo câncer ao longo da vida por conta da tragédia, ou até gerando filhos com deformações. Inclusive, o número de casos de câncer da Bielorrússia aumentou em 40% entre os anos de 1990 e 2000. As cidades ao redor da usina de Chernobyl se tornaram cidades fantasmas, como por exemplo Pripyat, e estão assim até hoje. Por ser responsável por 10% da geração de energia da Ucrânia, a usina não foi fechada até o ano de 2000, quando o presidente Leonid Kuchma decretou seu fechamento. Os trabalhadores responsáveis pela descontaminação da área têm permissão de morar a até 15 km da usina, e mesmo assim com um limite de semanas para permanecer lá. Segundo a ONU, 4 mil pessoas morreram em decorrência do acidente. Até hoje, 6% do PIB ucraniano é destinado aos efeitos dessa tragédia.
Estima-se que a região só estará sem contaminação a partir do ano de 2065. Outros episódios parecidos ocorreram ao redor do mundo, como por exemplo o acidente no reator nuclear de Three Mile Island, que aconteceu nos Estados Unidos em 1979. Ou então o acidente no reator nuclear de Fukushima, em 2011, no Japão, quando o tsunami atingiu a usina nuclear. Hoje em dia, há um projeto que pretende transformar toda a área contaminada ao redor da usina de Chernobyl em uma usina de energia solar. Seria a maior usina de energia solar do mundo. E isso foi o que aconteceu na usina nuclear de Chernobyl. E até hoje diversas pessoas, animais e até plantas sofrem pelo excesso de radioatividade na região. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui pra gente, é muito importante. Se você tem alguma sugestão, quer mandar algum roteiro, tem alguma dúvida, pode comentar aí que a gente lê e responde tudo. Não esquece de seguir o Revisão também nas redes sociais. Se você tem algum material que quer enviar pra gente, pode mandar no nosso e-mail, que é revisão@canalrevisão.com.br. Se você quiser que a gente continue fornecendo conteúdo gratuito de educação pra você, dá uma ajudinha pra gente aqui, é muito importante no nosso crowdfunding, que é apoia.se/canalrevisão. Valeu, galera!